Oi, tudo bem? Meu nome é Lourivaldo Paiva, sou médico oftalmologista. Fui aprovado em primeiro lugar para oftalmologia nas provas de residência que eu fiz. E nessa série de 3 aulas, eu estou te mostrando a estratégia de estudo que milhares de alunos utilizaram para obter mais de 85% de desempenho nas provas de residência médica. E eu quero reforçar mais uma vez que se eu não tivesse feito isso e visto muitas pessoas conseguindo também, eu também acharia bom demais para ser verdade. Então, eu trouxe mais alguns depoimentos aqui de pessoas que seguiram o que eu estou te ensinando nessa série de aulas. Eu sou residente de neurologia, então além de estar dando meu relato pessoal por já ter passado por esse processo de residência médica e ter sido aprovada graças ao Medcards, eu também estou aqui para falar sobre uma coisa muito interessante, que é como funciona o aprendizado e a consolidação de conteúdo na nossa memória. É uma coisa que o neurologista estuda bastante. Toda vez que a gente é exposto a um conteúdo repetidas vezes, de forma espaçada, e toda vez que a gente tenta recapitular alguma coisa da nossa memória de forma ativa, aquele conteúdo é consolidado. Principalmente quando a gente tem um sono reparador na noite que a gente estuda. Então eu garanto que com o Medcards, com todos aqueles flashcards, seguindo o cronograma certinho, fazendo todos os dias, não tem como não passar na residência médica. O combo perfeito para quem quer ser aprovado é fazer muita questão, é fazer muito flashcard. Várias vezes, nos momentos que eu fazia questão, eu acabava lembrando um pouquinho de alguma coisa que eu tinha visto já em algum flashcard. Então fez toda a diferença, eu tenho certeza que eu fui aprovada graças ao Medcards. E eu tô aqui muito feliz e para indicar para vocês que vale muito a pena a assinatura. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nas primeiras 2 aulas, é sobre a importância da revisão. Então vamos fazer uma revisão bem rápida do que a gente viu até agora. A gente viu que existem métodos de baixa, média e alta utilidade. Quais são os de baixa? Escrever resumos, usar marca-texto, sublinhar, grifar, imaginar imagens para aprender e fazer releitura. Sobre os métodos de média utilidade, temos 3. O primeiro, gerar uma explicação sobre por que um fato ou conceito é verdadeiro. Segundo, explicar como informações novas se relacionam com as anteriores. E terceiro, prática intercalada, que seria estudar assuntos diferentes em uma única sessão de estudo. E essa última é a única que você poderia associar aos métodos de alta utilidade. Nessa aula eu vou te explicar como você vai fazer isso. Os de alta utilidade, vocês se lembram quais são? Primeiro, Distributed Practice, ou prática distribuída, ou repetição espaçada. Que seria o quê? Distribuir as atividades de estudo ao longo do tempo. Um exemplo prático, ao invés de você estudar 40 horas na semana da prova, você vai dividir em blocos de 10 horas semanais até sua prova. O simples fato de você espaçar o estudo com a mesma quantidade de horas estudadas, você consegue um resultado muito melhor. E o segundo método de alta utilidade seria o teste prático, que você pode fazer com flashcards e com questões. Para a gente melhorar o resultado, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a nossa produtividade nos estudos. E como que a gente faz isso? Usando métodos de alta utilidade e uma estratégia correta de estudo. Além disso, a gente aprendeu sobre os erros comuns durante a preparação para as provas. Aprendemos como fazer questão, que seria descobrir o nível de dificuldade de cada questão, como fazer marcações e como gerenciar o tempo de prova. Aprendemos técnicas para vencer a procrastinação e criar o hábito de estudar. Vimos também que a constância é mais importante que a intensidade. Então você deve fazer um pouquinho, mas fazer todos os dias. E para manter a constância nos estudos, você precisa ver resultado do seu esforço. É muito difícil manter a constância se você estuda, estuda, estuda e não colhe resultados disso. Então, para a gente ter resultado desde o início da preparação, esse resultado seria o quê? Acertar as questões dos simulados, a gente precisa de uma boa técnica, uma boa estratégia de estudo. É isso, aliado ao seu esforço, que vai fazer você ser aprovado na residência médica. Ontem eu te ensinei a melhor estratégia para resolver questões e prova. Hoje eu vou te ensinar a melhor estratégia para estudar com flashcards. Eu vou entrar em detalhes com vocês sobre tudo que eu fiz para conseguir as minhas aprovações em primeiro lugar para oftalmologia. É uma estratégia focada 100% em flashcards e questões, porque como eu falei na primeira aula, quando eu decidi focar meu estudo somente nos flashcards e nas questões,
eu tive uma subida de nota muito grande. Essa é, inclusive, a estratégia que eu passo para os nossos alunos e aqueles que aplicam conseguem obter mais de 85% de desempenho nas provas. E como que a gente sabe disso? Através de pesquisas com os nossos alunos. Então, pela primeira vez, você vai ter acesso a um conteúdo premium, que geralmente é passado somente para os nossos alunos, mas que eu resolvi abrir isso aqui de forma gratuita para realmente tentar te ajudar. Então você vai aprender a fazer o estudo de novos temas, a revisão semanal, como, quando e quantas provas na íntegra fazer ao longo do ano, fazer a revisão diária, que é a revisão Smart, e por último, a revisão final, que é chamada de Smart Ultra. Antes de começar o passo a passo, eu vou te apresentar uma visão geral de como funciona a estratégia que fez os alunos atingirem mais de 85% de desempenho nas provas. Não se preocupe em entender tudo agora, porque eu vou detalhar melhor mais para frente. A recomendação é que você inicie o estudo em janeiro, porque assim você vai conseguir concluir todos os temas até o final de novembro. Todas as semanas você vai ter entre 2 a 3 decks de flashcards com temas novos para estudar. Lorival, o que é um deck? Deck é um baralho de flashcards. Dentro de cada deck estão os flashcards. Quando você iniciar na primeira semana, você vai fazer 5 dias de estudo de novos temas, que seria 1 hora por dia de flashcards e 1 hora e meia por dia de questões relacionadas aos temas dos flashcards. Você vai separar um dia na semana para fazer a revisão semanal, que são 2 horas de flashcards em média. E nesse mesmo dia, você vai fazer a prova na íntegra, que geralmente gasta aí 3 a 4 horas em média. A partir da segunda semana, até o final de novembro, você vai fazer a mesma coisa que fez na primeira semana, só que a partir dessa segunda semana, até o final de novembro, você vai fazer a mesma coisa que fez na primeira semana, só que a partir dessa segunda semana, você vai começar a fazer a revisão Smart. É essa revisão de 30 minutos, acredite, 30 minutos diários de revisão, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Daqui a pouco, você vai entender o porquê disso. Depois do 30º ao terceiro dia antes da sua primeira prova, você vai fazer uma revisão final, intensificando o estudo. Então você mantém o que já estava acostumado a fazer, só que você vai substituir a revisão Smart pela Smart Ultra. E nessa revisão, você vai selecionar todos os decks, acrescentando 2 horas por dia de flashcards e mais 1 hora e meia de questões aleatórias por dia, nos mesmos dias do estudo diário de novos temas. 2 dias antes de cada prova, você vai descansar. E após a primeira prova, você vai manter a revisão Smart Ultra até a sua última prova. Ao longo de todo o ano, você vai tirar um dia na sua semana para descansar. Então, toda semana você vai separar um dia na sua semana e não vai fazer nada. Vai para a praia, para um clube, assiste uma série, joga um videogame, faça o que você quiser nesse dia. A ciência já provou a importância que tem o descanso no aprendizado. Ele vai te manter focado, emocionalmente estável e vai repor suas energias. Dê atenção também para o seu sono. Eu não sei se você sabe, mas as memórias são consolidadas durante o sono. Então, se você não tem uma boa noite de sono, você não vai ter o melhor aprendizado daquilo que você estudou durante o dia. Então, a gente vai começar aqui o passo a passo, e esse é o passo 1, que é o estudo de novos temas. Vamos ver como que a gente vai fazer ele. Nesse primeiro passo, a gente vai estudar 2 a 3 decks novos de flashcards por semana. Quanto tempo? 1 hora por dia. Então, nas semanas que tiverem 2 decks, você vai estudar 30 minutos por deck. E na semana que tiver 3 decks, você vai estudar 20 minutos por deck. Em paralelo ao estudo com os flashcards, você vai resolver 1 hora e meia de questões por dia. E essas questões precisam ser questões que abordem os temas dos flashcards que você estudou naquela semana. Dorival, eu posso estudar um único deck no meu dia? Você até pode, mas se você quiser ter um estudo ainda mais eficaz, o ideal é que você estude decks diferentes no mesmo dia. Lembra que eu falei para você sobre o Interleaved Practice, que é a prática intercalada? Então, quando você estimula seu cérebro com assuntos diferentes numa mesma sessão de estudo, você cria caminhos diferentes no seu cérebro para acessar as informações depois. Quais dias da semana você vai fazer o estudo de novos temas? Sábado, segunda, terça, quarta e quinta. Lorival, precisa ser necessariamente nesses dias? Não.
mas precisa ser 5 dias na semana, porque no outro dia você vai fazer o passo 2, que é a revisão semanal, com a prova na íntegra, e no outro dia é descanso. Vamos para a prática, que você vai conseguir entender melhor. Então agora eu peguei o meu celular aqui, vou abrir o Brainscape, o aplicativo, e assim que você entra, você vai ter aqui as classes. Então, por exemplo, cirurgia, clínica médica, dermato, oftalmo, psiquiatria, ética médica, ginecologia e obstetrícia, medicina preventiva, pediatria e semiologia. Dentro das classes, você tem os decks. Então, por exemplo, tem o deck de síndrome disfágica e dispéptica, tem o deck de hemorragia digestiva, dor abdominal, obstrução intestinal e hérnias. São vários decks. Dentro de cada deck estão os flashcards. Então, como que vai ser o seu estudo? Vamos pegar aqui um planner para 2024, em que existe uma recomendação de estudo. A gente recomenda os temas para ser estudados na semana. Então, por exemplo, do dia 13/1 ao dia 18/1, a gente estudaria o deck de síndrome de hipertensão portal e insuficiência hepatocelular e o deck de clínica médica, nefro, síndrome dos compartimentos renais. Como que isso vai funcionar aqui? Eu vou estudar, então, meia hora cada deck. Então, eu pego aqui síndrome de hipertensão portal, seleciono, e aí ele vai começar a me apresentar os flashcards. Vamos relembrar aqui? Primeiro, Active Recall, eu faço uma recuperação mental do zero dessa informação, tento responder para mim mesmo e revelo a resposta. Quão bem eu sei sobre isso é o segundo passo, que é a metacognição. Eu vou avaliar quão bem eu sabia de 1 a 5, sendo que se eu soube responder perfeitamente, eu vou dar a nota máxima, que é a nota 5. Se eu não soube responder nada, eu vou dar a nota 1. 2, 3 e 4 são notas intermediárias. Então, 3, metade, 4, um pouco mais que a metade, 2, um pouco menos que a metade. E aí, ele vai me mostrando aqui os flashcards, certo? 30 minutos, porque eu tenho 2 decks nessa semana, vou estudar 30 minutos por deck. Terminei os 30 minutos, vou lá em clínica médica agora e vou estudar síndrome dos compartimentos renais. Seleciono só ele e coloco play. E ele vai me apresentar aqui 30 minutos de cada deck. Terminei o deck, eu vou lá e estudo, faço as questões desses temas. Tá bom? Então aqui eu vou graduando, aqui eu estou indo rápido para vocês verem como que vai funcionar. Então basicamente é isso. Ótimo, então toda semana a gente vai ter assuntos novos para estudar e você vai se dedicar 1 hora por dia com esses flashcards. E em paralelo fazer 1 hora e meia de questões dos temas estudados na semana. Bom, a gente chega no passo 2, que é a revisão semanal. Como que a gente vai fazer essa revisão semanal? Nesse passo, você vai fazer uma revisão semanal dos decks de flashcards estudados durante a semana. Você vai reservar um dia na semana para fazer isso. Eu recomendo que seja na sexta-feira. Vamos para a prática, que você vai entender perfeitamente como que você vai fazer essa revisão semanal. Então, como que a gente vai fazer essa revisão semanal? Você vai conseguir fazer ela somente pelo site e não pelo aplicativo. Você vai entrar no site do Brainscape e vai selecionar o deck que você estudou nessa primeira semana. Então, o primeiro é síndrome de hipertensão portal e insuficiência hepatocelular. Clica aqui nos 3 pontinhos e vem aqui nesse óculos. Agora ele vai me mostrar todos os flashcards que estão dentro desse deck. Ele vai me dar um panorama geral. O que você tem que fazer nessa revisão semanal que vai durar aí cerca de 2 a 2 horas e meia. Você vai colocar o seu cursor no meio da tela e você vai passar o olho nesses flashcards. Você não vai ficar tão preso aqui. Você vai passando o olho, vai lendo a pergunta e vendo a resposta. Na sua velocidade, não precisa ir com muita rapidez. O ideal aqui é que você veja todos os flashcards até descer aqui o deck no final dele. Olha só, vai descendo, chegou ali no final. Esse deck é um deck um pouco grande, são 180. Cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou agora para o de clínica médica. Lembra que pelo planner a gente estudou o de cirurgia, agora o de nefro em clínica médica, síndrome dos compartimentos renais. Venho aqui nos 3 pontinhos, clico no óculos e ele vai me dar o panorama geral com todos os flashcards que estão dentro desse deck. Vou colocar o cursor aqui e vou lendo todos os flashcards. Esse estudo ele vai demorar aí 2 horas a 2 horas e meia, vai na sua velocidade. O importante é que você veja todos os flashcards que estão aqui. Olha só. Então, foi ali até o final.
concluí meu estudo, terminei a minha revisão semanal. No mesmo dia da revisão semanal, você vai fazer uma prova na íntegra. Lorival, quantas provas na íntegra eu preciso fazer durante a minha preparação? O cálculo é assim, vamos supor que você vai prestar a prova em 8 instituições. Você vai pegar as provas dos últimos 5 anos de cada instituição para resolver ao longo do ano. Se você multiplicar 8 por 5, dá 40. Então são 40 provas na íntegra e mais as 4 últimas do ENARE. Dariam 44 provas na íntegra durante o ano. Ou seja, uma prova na íntegra por semana, se você começar em janeiro e encerrar até o final de novembro. Qual que é o jeito certo de fazer prova na íntegra? Você vai simular o dia da sua prova. Então, você vai imprimir ela, nada de fazer no iPad ou no celular, caneta na mão, o ambiente precisa ser silencioso. E por quê? Porque nada pode te atrapalhar nesse momento. Você vai simular o tempo de prova também. E esse tempo vai estar correndo. Lembra que eu te falei na aula 1 sobre a importância de ler o edital das provas? Esse tempo vai variar. Então, não esqueça de ler os editais. Combinado? Chegamos ao passo 3 e esse é o mais importante. Eu costumo dizer que é aqui no passo 3 que a mágica acontece. Vamos entender o porquê? Porque a revisão Smart vai te ajudar a construir e solidificar o conhecimento ao longo do ano. É através dela que você vai aprender mais e aprofundar os traços de memória, resgatando os conhecimentos que você não se lembrava e reforçando aqueles que estavam próximos de serem esquecidos. Nesse tipo de revisão, você vai incluir os decks que estudou na semana e mais os decks das semanas anteriores. Quanto tempo? 30 minutos por dia. Quando? Sábado, segunda, terça, quarta e quinta. Lorival, mas esses não são os dias do passo 1 do estudo de novos temas? Sim. Essa revisão aqui você vai fazer em paralelo ao estudo de novos temas. Com essas revisões passadas, você estará sempre em contato com as suas maiores dificuldades e vai conseguir finalmente atingir o objetivo de completar aquela barrinha azul, porque o nosso objetivo é completar aquela barrinha azul ao longo do ano. Não é em uma semana, não são em 2. Você não vai conseguir fazer isso num período de tempo tão curto. A gente vai completar ela ao longo do tempo, ao longo do ano. Antes de te mostrar na prática como fazer essa revisão inteligente, lembra que eu te falei que o cursinho te ensina a estudar errado? Eles te ensinam a fazer o Method Practice. O que eles falam para você? Que você precisa ler toda a apostila na primeira semana, todo o conteúdo. Na segunda semana, já vem outra tonelada de conteúdo. Na terceira, outra tonelada de conteúdo. Na décima, você nem lembra o que estudou na primeira semana mais. Você já esqueceu. O certo é você fazer a prática distribuída, que é a repetição espaçada. A gente já aprendeu que a prática distribuída é um método de alta utilidade. Então, você precisa expor o seu cérebro às informações durante um período de tempo. Não é em uma semana, não são em 2, é durante meses. E é justamente nisso que esse tipo de revisão vai te ajudar. Então, na semana 1, a gente não faz essa revisão Smart porque não tem um conteúdo já visto. A partir da semana 2, a gente já vai iniciar a revisão Smart dos decks estudados na semana 1 e 2. Na semana 3, você vai revisar o que estudou na 1, na 2 e na 3. Na 30, você vai revisar a semana 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, até a semana 30. Dorival, mas não é muita coisa para revisar? Não vai acumular o conteúdo? Não vai, por 2 motivos. O primeiro é que existe um algoritmo de repetição espaçada. Ele vai definir de forma automática com que frequência você vai ver os conceitos. Se você está errando, você vai ver mais. Se você está acertando, você vai ver menos. Então, concorda comigo que você não vai ter que se preocupar com o que revisar? O algoritmo já faz tudo para você. Ele define essa escala de prioridade de acordo com a sua classificação. O segundo motivo é que você vai fazer isso 5 dias na semana, 30 minutos por dia, mas durante todo o ano. Nunca subestime o poder da constância, de fazer um pouquinho todos os dias. Quem passa na prova é quem revisa mais. Não existe segredo. O que vai te aprovar é o óbvio, a repetição. Então, olha aqui, vou te mostrar na prática como que funciona essa revisão Smart. Então, olha só como que é que funciona essa revisão. Primeira semana, a gente vai selecionar aqui o deck que a gente estudou na primeira semana. Síndrome de hipertensão portal. Clínica médica, nefro.
Vamos supor que a gente esteja aqui, ó, na segunda semana eu vou estudar GO, doenças clínicas na gravidez, medicina preventiva, eu já vou ter estudado estudos epidemiológicos e ética médica, relação entre médicos. Vou procurar aqui esse. Então, na segunda semana, você vai fazer essa revisão SMART aqui, selecionando os decks da primeira e o da segunda. 30 minutos por dia. Clico ali em Study e ele vai me mostrar só os flashcards que eu já estudei. Os flashcards da semana anterior e o que eu estudei naquela semana. Ele vai começar a me apresentar esses flashcards, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tivesse agora a segunda semana passou, agora a terceira semana, eu tenho pediatria, doenças exantemáticas, vai entrar no meu estudo, cirurgia, síndrome disfágica e dispéptica. Então, esse é o da terceira semana, e semiologia marchas. Olha como que é interessante. O aplicativo, ele vai me mostrar com uma ordem de prioridade para aqueles conceitos que eu não aprendi nas semanas anteriores. Veja como que o conhecimento ele vai sendo construído ao longo do tempo. Eu não zerei um tema na primeira semana. Eu vou estar sempre vendo esse conteúdo. Mesmo quando eu chegar na semana 30, eu vou estar vendo flashcards que eu estudei na semana 2, 3, mas com uma ordem de prioridade para aquilo que eu realmente preciso estudar e revisar para aprender de fato. Vamos mais para frente, só para vocês entenderem. Agora aqui na quarta semana entra distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico. Então vem aqui em clínica médica. Esse estudo é em paralelo ao estudo de novos temas. 30 minutos por dia. E aqui em GO, vem em GO, sofrimento fetal. E ética médica eu vou pôr remuneração profissional. Põe aqui para estudar e ele vai me apresentar os flashcards desses decks selecionados. Deu para entender? Geralmente, as provas começam no final do mês de outubro, início de novembro. E aqui, a gente tem um outro tipo de revisão que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. É a revisão final, que a gente chama de revisão Smart Ultra. Esse é o último passo. Então, como é que vai funcionar a revisão Smart Ultra? Nessa revisão final, você vai revisar todos os decks de cirurgia, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina preventiva e pediatria. Vão ser 2 horas a mais de flashcards e 1h30 a mais de questões. E essas questões não são questões sobre temas novos da semana, são questões aleatórias dessas grandes áreas. Cirurgia, clínica médica, etc. Quando que você vai fazer essa revisão? Do 30º ao 3º dia antes da sua primeira prova. Em quais dias? Nos mesmos dias do estudo de novos temas. E aí, depois de ter passado essa primeira prova, você ainda vai ter alguns temas para ver. Então você vai continuar fazendo o passo 1, o passo 2, só que o passo 3, que é a revisão SMART, vai ser substituído pelo passo 4, que é esse tipo de revisão. Você vai manter ela até a sua última prova. Então perceba que 30 dias antes da sua primeira prova, você vai aumentar um pouco o seu tempo de estudo. Você vai estudar ao todo 3 horas de flashcards, que é 1 hora para os novos temas e 2 horas dessa revisão, mais 3 horas de questões, que é 1h30 para os novos temas e 1h30 dessa revisão. Lorival, e o que eu faço nos 2 dias que antecedem a prova? Nos 2 dias que antecedem a prova, você vai descansar. Combinado? Eu vou mostrar agora na prática como que vai funcionar essa revisão final. Então, estou aqui no aplicativo, vou entrar aqui em cirurgia, vou selecionar todos os decks, tá vendo? Clínica médica, seleciono todos os decks. Dermato, oftalmo não vai entrar, otorrino, ortopedia e psiquiatria não entra nessa revisão que a gente vai fazer, nem ética médica. Então, tirar aqui a seleção. Ginecologia e obstetrícia entra todos. Medicina preventiva, todos. Pediatria, todos. Vem aqui e aperta em Study. E aí eu vou começar a fazer essa revisão final 2 horas por dia no mesmo estudo de novos temas, porque as provas elas vão começar ali em final de outubro e a gente vai ter novos temas para estudar. Então, 5 dias na semana, 30 dias antes da sua primeira prova, você vai fazer essa revisão final. Após a sua primeira prova, você mantém
essa revisão final, nos dias de estudo de novos temas. Então, você vai manter ela, você não vai vir aqui e tirar a seleção. Não, você vai incrementar ao estudo de novos temas mais 2 horas até a sua última prova. Isso aqui faz uma diferença gigantesca nos seus resultados. É o que a gente mais recebe de alunos nossos que eles falam que realmente faz diferença essa revisão final para lembrar das informações na hora da prova. Olha, nesse exato momento, pode ser que muitos de vocês estejam interessados em se aprofundarem e conhecerem um pouco mais do Medcards. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, o que é Medcards? Medcards são os nossos flashcards. Ele está disponível em todas as plataformas, celular, tablet e computador. Nos próximos slides, eu vou te mostrar os diferenciais que o Medcards tem e você vai entender por que os nossos alunos atingem mais de 85% de desempenho nas provas de residência. Então, primeiro, com o Medcards você vai conseguir estudar 13.268 flashcards atualizados semanalmente e focados no que realmente cai nas suas provas. O que você vê muito por aí? Empresas querendo te vender 25, 50, 100 mil flashcards. Pessoal, eu já vi gente vendendo 250 mil flashcards. Esquece isso. Você precisa focar no que cai nas provas, ter direcionamento. E o Medcards é direcionado para a prova, porque eles foram construídos com base em questões de provas. O conteúdo é completo, não sobra e nem falta. Então, olha só, eu estou aqui dentro do Medcards e eu estou te mostrando que existem as classes. Cirurgia, a gente tem 2.313 flashcards. Em clínica médica, a gente tem 5.200 flashcards. Esse conteúdo, esse número, ele varia porque a nossa equipe atualiza. Dermato e oftalmo, 603. Ginecologia e obstetrícia, eles estão extremamente organizados, porque eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou extremamente detalhista e perfeccionista. Então isso aqui, eu vi a vírgula desse conteúdo. Tudo que a equipe faz, toda alteração passa por mim e eu olho a vírgula do que está sendo feito. Então, talvez seja um dos motivos que a gente é líder aí de mercado há 6 anos. Medicina preventiva, 690 flashcards, são 4 decks. Pediatria, olha só, 1.750 flashcards, todos muito bem organizados, muito bem dispostos. Semiologia, 697 flashcards. Tem o de ética médica também. Quando eu estava fazendo essa aula e cheguei nessa parte, eu confesso que eu me emocionei. Eu tenho pessoas maravilhosas comigo. Sou muito abençoado mesmo. Essa aqui é a minha equipe. E todo mundo que você está vendo aí é muito competente. Além de serem excelentes médicos, eles decidiram trilhar o caminho da educação junto comigo. Aqui no Medcards a gente tem uma preocupação muito grande em manter o conteúdo sempre atualizado para vocês. Nossa equipe atualiza o material semanalmente, seguindo literatura referência, diretrizes das sociedades, Ministério da Saúde, e a gente também está antenado no up-to-date. Então, saiu qualquer informação nova, mudou um tratamento, mudou um diagnóstico, surgiu uma doença nova, você pode ter certeza que você vai encontrar isso lá no Medcards. E você não tem que ficar procurando essas atualizações. Essas atualizações são baixadas de forma automática no seu aplicativo. Aqui no Medcards você consegue fixar muito melhor os conteúdos. Os flashcards possuem milhares de imagens ilustradas, animações, macetes e áudios de ausculta respiratória e cardíaca. E essas associações podem aumentar a sua retenção em até 3 vezes. Então você vai encontrar, tá vendo aí na tela, mais de 3.000 imagens nos flashcards. Tem imagem ilustrada, tem foto de tomografia, raio-x, ultrassom, esofagografia baritada, tem todo tipo de exame que você imaginar. Tem imagens mostrando as doenças, as lesões. Essas imagens são importantes principalmente para a prova multimídia. O pessoal fala que realmente ajuda muito a lembrar na hora da prova. Além disso, tem animações para você aprender como é uma marcha, por exemplo, parkinsoniana. Tem também GIFs com memes para representar um macete, dar aquela descontraída no seu estudo. Medcards tem muito macete para te ajudar a lembrar das informações na hora da prova. E muitas das vezes, como vocês podem ver aqui,
a gente transforma um macete em imagem para ajudar ainda mais nessa memorização. Tem áudios de ausculta respiratória e cardíaca, olha só. Posso te falar uma coisa? Você não acha isso aqui em nenhum outro lugar. Você não precisa acreditar em mim, pesquisa. Vai atrás para ver se você acha. Não tem. No Medcards você vai conseguir otimizar seus estudos de forma única, como nenhuma outra plataforma faz. E por quê? Porque aqui a gente tem o algoritmo de repetição espaçada Confidence Based Repetition, que é o mais bem avaliado do mundo lá na Apple Store, na Google Play. Para quem não sabe, os flashcards do Medcards estão numa plataforma norte-americana chamada Brainscape. Apesar de ser norte-americana, você não precisa saber nada de inglês para conseguir usar o Medcards. Em 2016, quando eu estava me preparando para as provas de residência e que eu realmente entendi a importância dos flashcards no aprendizado, eu fiz uma busca incansável para achar a melhor plataforma de flashcards e repetição espaçada. Baixei umas 4, entrei nelas para ver como que funcionava, comparei elas e não tive dúvidas nenhuma. Escolhi o Brainscape. O Brainscape existe há 13 anos, desde 2010, e foi desenvolvido por programadores e neurocientistas de Columbia e Yale, lá nos Estados Unidos. Como a gente apresentou a marca Brainscape para o Brasil e popularizou ela aqui, a gente construiu uma relação de extremo respeito e confiança entre nós. O dono do Brainscape é meu amigo pessoal, a gente está sempre conversando pelo WhatsApp. E hoje em dia, o Medcards não só usa o Brainscape, como também representa eles aqui no Brasil. E por isso a gente tem exclusividade de conteúdo certificado lá dentro. Tem muita gente que me pergunta, Lorival, por que você nunca criou uma plataforma própria de flashcards? E a resposta é simples, porque eu quero continuar oferecendo a melhor tecnologia de repetição espaçada do mundo para os nossos alunos. Eu já fui atrás de inúmeras empresas aqui no Brasil para fazer um aplicativo de flashcards, mas eu não consegui ver potencial em nenhuma delas. E sabe por quê? Porque desenvolver um algoritmo de repetição espaçada é extremamente complexo. Então, para você desenvolver isso com tamanha complexidade, você não tem que ter só programadores. Você precisa de gente que entende de neurociência, de curva de esquecimento, de qual é o padrão de repetição de acordo com a velocidade de aprendizado de cada um. E o Brainscape tem uma equipe de estudiosos nessa área. Então, sabendo da dimensão dessa complexidade toda, eu resolvi ser sócio deles e realmente vestir a camisa do Brainscape aqui no Brasil. Pessoal, e convenhamos, entre a gente aqui, quando o assunto é tecnologia, os norte-americanos estão muito adiantados. Eu não estou desvalorizando o Brasil. Inclusive, nós somos bons em muitas coisas. Mas quando o assunto é tecnologia, a gente precisa ter humildade para reconhecer que ainda não é o nosso forte. É só você ver de onde que vem o Instagram, a Apple, a Tesla, a Microsoft. E tá tudo bem. Pode ser que daqui a alguns anos o Brasil se torne a maior potência mundial em tecnologia? Pode, claro que pode. Mas a gente sabe que ainda não é. Essa aí é a equipe do Brainscape, eles moram em Nova York. Eu aprendo muito com eles, principalmente com esse cara aqui, ó, que é o dono do Brainscape, Andrew Cohen. Um cara extremamente inteligente, muito à frente do tempo dele. Eu tenho o maior prazer em ser um sócio, um parceiro dele e ter disseminado o Brainscape aqui no Brasil, que é hoje uma ferramenta que ajuda tantas pessoas, não só na área da medicina. Continuando, o Medcards é o único que você consegue estudar offline, sem precisar de internet. Eu não sei como é aí onde você mora, mas lá em Brasília, onde fiz medicina, em alguns pontos dos hospitais não pegava sinal. Wi-Fi tinha, mas para quê? Para evoluir os pacientes no sistema. Eu não sabia a senha, o hospital não liberava para os estudantes. Então não tinha como usar. E é isso, amigos, o pobre do estudante sofre mesmo, não tinha Wi-Fi liberado. E quando tinha aqueles rodízios de internato rural, aí esquece, piorou. Então, com o Medcards, você consegue estudar em qualquer lugar e hora. Você pode estudar dentro do avião, no hospital, na praia, dentro do metrô, na biblioteca, em qualquer lugar mesmo. Sabe quais são os únicos 2 momentos que você vai precisar da internet? Quando você cria a conta, você vai precisar baixar os flashcards no aplicativo. Uma vez que você tenha baixado eles,
você só vai precisar de internet agora para baixar as atualizações que a nossa equipe faz. Só que você não vai precisar se preocupar com isso, porque a partir do momento que o seu aparelho estiver conectado à internet, o Brainscape reconhece essa conexão e já baixa essas atualizações de forma automática. Então, você não vai precisar fazer nada. O Medcards te ajuda a criar o hábito de estudar e vencer a procrastinação. Como que funciona isso? É o único aplicativo que te dá a opção de você escolher estudar uma rodada de apenas 10 flashcards. Lembra que eu te falei na aula 2 que uma das técnicas de vencer a procrastinação é dividir tarefas grandes em tarefas pequenas? Se você der o comando para o seu cérebro de que só precisa estudar 10 flashcards, ele vai pensar assim, eu só tenho que terminar essa rodada de 10 flashcards e isso vai ser rapidinho. Isso se torna totalmente tangível, palpável. Depois de finalizar uma rodada de 10 flashcards, acontece isso aqui, ó. A tela checkpoint aparece e te mostra o seu progresso. Essa tela oferece uma estimativa do tempo de estudo restante necessário para que você atinja 100% de domínio em um determinado tópico, baseado na sua velocidade de aprendizado. O algoritmo, por ser complexo, considera N variáveis para fazer esse cálculo e chegar nesse número. Dentre essas variáveis, ele vai considerar basicamente o tempo que você gastou para responder cada flashcard e também se você estava sabendo pouco ou muito. E a partir disso, ele calcula quanto tempo de estudo falta para você ter domínio completo daquele tema. Por que isso é bom? Porque você vai conseguir gerenciar melhor o seu tempo e alocar adequadamente suas sessões de estudo restantes nos dias, semanas ou meses seguintes. Existem temas mais fáceis, outros mais difíceis, e com esse dado você sabe se vai ter que investir mais ou menos tempo em um determinado assunto. Isso torna o seu estudo mais estimulante. Você vai ficar com vontade de continuar estudando mais 10 flashcards, sempre em busca de um melhor desempenho a cada nova rodada. Lembra que a recompensa é um daqueles passos que eu te mostrei na aula passada para você conseguir estabelecer um novo hábito positivo? Então, aqui você recebe essa recompensa de que está progredindo nos estudos. Além disso, pelo computador, você consegue ver quão bem você está dominando uma classe inteira. Vamos para a prática, você vai entender como que funciona isso. Olha só como que funciona na prática. Eu estou aqui na conta do Vinícius, que é um dos 20.100. Olha só, vou clicar aqui para vocês verem. Tá vendo? 20.100 alunos ativos no Medcards. Isso quer dizer que essas 20.000 pessoas entraram pelo menos uma vez nos últimos 30 dias para estudar algum conteúdo do Medcards. Como que está o estudo do Vinícius? Olha só, em cirurgia, falta 50% para ele ter domínio total do conteúdo. Olha lá na parte superior direita. E aí eu consigo ver aqui também qual é o domínio do Vinícius em cada deck. Então olha só, que interessante. No deck de síndrome disfágica e dispéptica, apesar dele ter estudado os 222 flashcards, ou seja, ele estudou todos os flashcards desse deck, só que ele está dominando 61%. Então ele tem um domínio baixo, apesar de ter visto todos. Olha só, hemorragia digestiva. 128 de 128. E ele está dominando só 56%. Por que isso aqui está acontecendo? Provavelmente porque ele está dando uma nota baixa. Ao estudar aqui os flashcards, a maioria ele está dando uma nota 1, 2 ou 3. Por isso que, apesar dele ter visto todos os flashcards, o domínio dele está baixo. E aí, com isso, ele consegue saber onde que ele está dominando mais para alocar melhor o tempo e as sessões de estudo dele. Olha só, vamos para a clínica médica. O domínio do Vinícius em clínica médica está 33%. Olha só, ele já viu metade dos flashcards. Ele estudou 2.730 ali em cima. 2.730 de 5.200. Apesar dele ter visto a metade, ele está dominando só 33%. Isso quer dizer que ele precisa imprimir mais tempo aqui para aumentar esse domínio. Tá vendo ali, ó, o tempo estimado que resta para ele ter 100%, que ele precisa estudar para chegar no 100% de clínica médica, são 16 dias e 2 horas. Então, o que você pode fazer aqui? Ali no final do seu estudo, na metade do ano para frente, ah, não, meu domínio está muito baixo, e a recomendação do algoritmo é que eu estude mais 16 dias completos. Então, eu vou precisar vir aqui, selecionar todos os decks e colocar aqui Study. Então, de tempo em tempo, eu posso vir aqui e fazer isso para alocar o meu tempo onde precisa,
onde eu preciso colocar tempo para realmente dominar aquela matéria. Olha aqui, vamos descer aqui, ó, em medicina preventiva, olha como que o Vinícius está. Ele resolveu todos os flashcards, olha lá em cima, 690 de 690, e o domínio dele é 98,3%. Isso quer dizer o quê? Que ele está dominando, ele deu uma nota alta em praticamente todos os flashcards, então ele sabe que ele não precisa mais colocar tanto tempo em medicina preventiva, que o domínio dele tá bom. E detalhe, esse tempo ele vai aumentando conforme o Vinícius não entre. Se o Vinícius não entrar aqui na plataforma, esse tempo ele vai aumentando. Por quê? Porque a plataforma entende que a memória do Vinícius não é uma memória eterna. Ele vai esquecer. Ele precisa entrar aqui e estudar de tempo em tempo, porque esse tempo aí de 2 horas e 27 minutos, ele vai crescendo se o Vinícius não entrar aqui e não estudar. Isso aqui é excelente, pessoal, porque você consegue saber em que tema que eu consigo, que eu preciso colocar mais esforços, me dedicar mais. Olha em pediatria, 1726 de 1750. Apesar dele ter visto quase todos, o domínio em pediatria dele está 73%, que não é considerado tão bom para a prova de residência. Ele precisa estudar mais pediatria. Então, esse é um artifício que tem aqui dentro da plataforma e que ajuda muito o estudante a realmente saber onde que está o ponto fraco para poder voltar aqui num segundo momento. O Medcards é o único que te dá a possibilidade de criar seus próprios flashcards. Não precisa, o conteúdo já está pronto, não sobra nem falta para a prova de residência. Mas, se você quiser criar, você consegue fazer isso. Então, por exemplo, como que você cria os flashcards aqui? Vou criar uma classe, vamos colocar aqui, anatomia, por exemplo. Aí você vem aqui para criar um novo deck. Aí eu quero falar aqui anatomia dos membros inferiores. Vem aqui, ó, adicionar. Aqui você tem o modo simples, que você não pode colocar imagem, não pode pôr áudio. Tem o modo avançado, que ele te dá outras opções. Não só a frase em si, mas um prompt, um clarificador, um rodapé. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, qual o maior osso do corpo humano? E aí eu venho aqui do outro lado, e coloco fêmur. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui como que ele vai mostrar no computador? Olha só, aqui eu vou ter acesso no computador, na minha conta, e também, se eu quiser, aqui, ó, mobile, versão mobile, ele vai aparecer assim, ótimo. E aí, com isso, você consegue ir criando outros flashcards aqui. A única ferramenta que te dá essa opção de você criar também o seu próprio conteúdo aqui dentro. Essa tabela aqui mostra os diferenciais do Medcards em relação aos concorrentes. Como eu já falei para vocês, nós somos os pioneiros aqui no Brasil. Então a gente já tem uma experiência de 6 anos, sendo que a plataforma do Brainscape já existe há 13 anos. No concorrente você não encontra milhares de imagens, não tem áudio de ausculta respiratória, não tem animações nem macetes. O algoritmo de repetição espaçada mais bem avaliado do mundo, você só vai ter aqui. Se quiser, você consegue criar seus próprios flashcards, na concorrência não. O Medcards funciona offline e o do concorrente não. Aqui no Medcards, a metacognição é adequada, são 5 níveis. Na concorrência, você só encontra 3 níveis, que é errado. Aqui você encontra painéis ricos em estatísticas, mostrando o seu progresso. O material está completo e sempre atualizado. E aqui eu quero fazer uma observação. Como eu te mostrei anteriormente, a gente tem uma equipe robusta para fazer esse conteúdo. Bem diferente do que você encontra por aí, que são 2, 3 pessoas atualizando o material. Então eu sempre falo, toma cuidado. Sabe o que as empresas fazem hoje em dia? Elas contratam alunos das faculdades de medicina para serem embaixadores, representantes da marca. E esses alunos ganham comissão em cima de cada venda que eles fazem. É lógico que eles vão falar bem do produto, porque eles querem te vender para ganhar com isso. Mas isso não quer dizer
que o produto seja bom. É sério, vez ou outra, chega gente falando que comprou da concorrência, aí eles falam que viu um amigo usando o Medicards, vê que o produto é melhor em todos os aspectos e acabam comprando da gente. Então, toma cuidado, porque às vezes você vai reparar que o nosso produto é muito melhor depois que venceu o tempo de garantia do outro produto que você comprou. E aí você não vai conseguir recuperar esse dinheiro que você investiu lá num produto que você nem vai usar. E sem contar na interface. A nossa interface é linda e a experiência do aluno dentro dela é ainda melhor. E tem mais uma coisa que não está aqui, mas que eu fiquei sabendo recentemente. O concorrente libera para você os conteúdos aos poucos. Eles vão liberando um conteúdo por semana. E por que que eles fazem isso? Para segurar a pessoa, para não deixar ela pedir o reembolso, o dinheiro de volta. Aqui no Medicards não, a gente libera tudo de uma vez. E por quê? Que a gente confia na qualidade do que a gente entrega. Nesse momento, você pode estar curioso para saber o valor da assinatura do Medicards. E agora, a gente separa as pessoas que realmente estão comprometidas daquelas que não estão comprometidas. Só que antes de revelar o preço, eu quero te dar um motivo para você não comprar o Medicards. Lorival, o motivo para eu não comprar? Sim. Se você assistiu as 3 aulas, chegou até aqui e está pensando em comprar para não usar ou usar mais ou menos, sem disciplina, sem determinação, sem dedicação, eu quero te pedir para você não comprar. Sabe por quê? Primeiro que não existe milagre. O Medicards vai ser a ferramenta mais poderosa que você vai ter durante a sua preparação. Só que ela não abre sozinha. Ela não estuda por você. Você vai ter que se esforçar. Nada nessa vida cai do céu. Tudo que a gente conquista precisa ter dedicação. E a sua dedicação começa lendo as instruções de uso. Muita gente compra e fala com o meu time comercial assim: quero tirar dúvidas com o Lorival. Esquece isso, eu não vendo mentoria. Você tem que fazer o mínimo, que é sentar e ler as instruções. Se você seguir as recomendações de uso e aplicar de fato, você vai ver o quanto o Medicards vai fazer diferença no seu aprendizado. Essas instruções já estão prontas, tem elas em formato PDF, você vai gastar aí 10 minutos para ler, e também em vídeo, para facilitar ainda mais para você. Então, se você não tiver a fim de fazer o mínimo esforço de seguir as nossas orientações para aplicar do jeito certo, eu quero te pedir de novo, não compre. O meu interesse não é financeiro, porque eu já conquistei a minha liberdade financeira há exatos 2 anos, eu já vivo de renda. O meu interesse aqui é te ajudar, é transformar o máximo de vidas que eu puder com a nossa ferramenta. E eu não quero aqui gente para comprar e não usar ou usar do jeito errado, porque senão você não vai ter resultado e ainda vai sair falando mal do produto. Ao longo desses 6 anos, a gente construiu um nome muito forte. Nós somos conhecidos pela excelência. É só você ver os milhares de depoimentos, o que as pessoas falam da gente. Então, é papel meu preservar essa reputação que a gente construiu ao longo do tempo. Agora, se você realmente está comprometido com a sua preparação, vai levar ela a sério e pense em usar o Medicards da forma como a gente recomenda, para realmente atingir a alta performance nos estudos e aumentar de forma considerável as suas chances de aprovação. Então vem cá comigo, que é com você que eu quero falar daqui para frente. Mas antes de te falar o investimento, para você ter acesso à ferramenta mais poderosa que vai te ajudar a ser aprovado na residência que você quiser, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale para você o tempo? Ter mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, ou até mesmo ter mais tempo de qualidade para se cuidar mais. Quanto vale para você uma boa noite de sono e estar descansado para o próximo dia? Quanto vale para você aprender mais conteúdo em menos tempo e se lembrar do que estudou por mais tempo? Construir traços de memória mais fortes. Quanto vale para você não ter que estudar mais 1 ano para passar na prova de residência? Vale dinheiro, porque você não vai precisar mais pagar cursinhos e mentorias, e vale tempo, que é o seu ativo mais precioso. Quanto vale para você não precisar mais ficar se desgastando com apostilas cheias de informações que não caem na sua prova? Quanto vale para você não precisar mais ficar preocupado em esquecer praticamente tudo o que estudou? Só pelo que você já deve estar imaginando aí, você sabe que eu poderia facilmente cobrar mais de R$ 5.000 pelo acesso aos flashcards. Afinal,
ele te garante resultados muito melhores, mais rápidos e te dá uma qualidade de vida que você nunca teria estudando com outras plataformas. Um cursinho hoje te cobra entre 8 a 10 mil reais por ano. E como eu falei na aula 2, o professor é importante sim, mas para te apresentar os conceitos, não para você memorizar e realmente aprender um conteúdo. Nenhum cursinho ou outras empresas te proporcionam o que só o Medcards vai te proporcionar. Sem falar que a gente não está te oferecendo um treinamento para você passar numa provinha da faculdade. A gente está falando aqui de prova de residência, que é um exame de alta performance. Você precisa usar o que há de melhor no mercado para se preparar, a melhor tecnologia. E o Medcards vai te oferecer a melhor tecnologia do mundo para você estudar, reter o conteúdo e conseguir notas elevadas nas provas de residência. Você viu aqui vários depoimentos de alunos e alunas te mostrando e provando isso. Você viu que isso é real. Lorival, você falou que já atingiu sua liberdade financeira, mas então por que cobrar por isso? Porque eu investi muito tempo e dinheiro para chegar nesse modelo que temos hoje. E por isso, eu sei que quando a gente investe tempo e dinheiro em algo, nós nos comprometemos muito mais com o resultado que buscamos. Sem uma contrapartida financeira, a chance de você simplesmente pegar todo esse conhecimento de altíssimo valor e jogar fora é enorme. Por isso, não seria justo comigo mesmo e nem interessante para você que eu te entregasse o Medcards de forma gratuita. E olha, a partir de agora, eu quero apenas as pessoas mais comprometidas comigo. Você que chegou até aqui, meus parabéns. Isso mostra o quão determinado você está em conquistar sua aprovação na residência e comprometido com seu futuro profissional. Só que a partir de agora, a gente vai começar uma jornada mais profunda, que exige um comprometimento ainda maior da sua parte. Por isso, essa barreira do investimento financeiro é uma forma de separar o joio do trigo. É uma garantia de que eu vou estar 100% comprometido com quem também estiver comigo, entregando sempre a melhor plataforma de estudos do mundo e o melhor suporte. Eu sei que nem todos aqui teriam condição de arcar com um investimento superior a 8, 10 mil reais ou até mais, que é quanto os cursinhos cobram, principalmente porque eu sei da realidade de muitos de vocês que estão estudando, ou de quem já se formou, mas está tendo dificuldade para ser aprovado. Quando eu comecei, também não tinha o valor assim para investir, e sei que seria uma barreira talvez grande demais, mesmo para o mais determinado de todos os estudantes. Por isso, você não vai precisar investir 5 mil reais para ter acesso ao Medcard. Na verdade, você não vai precisar investir nem metade disso. Então fica aqui comigo até o final, porque a gente preparou uma oferta super especial só para quem está assistindo essas aulas. Antes de te revelar o preço, eu vou te mostrar o que você ganha de bônus ao assinar o Medcards. O primeiro é o Brainscape Pro, que te custaria em média R$1.000, mas você não vai pagar nada. Ele é usado por muitos estudantes de medicina norte-americanos em Harvard, Yale, Johns Hopkins. Com ele, você consegue aprender diversos outros assuntos. Dentre eles, você vai conseguir aprender vocabulário de língua estrangeira. Tem milhares de flashcards com áudios da pronúncia das palavras em inglês, francês, espanhol, mandarim e outros idiomas. Com ele, você tem acesso também aos mais de 10 mil flashcards direcionados para o USMLE. Para quem não sabe, o USMLE é um exame de múltiplas etapas pelo qual o médico é obrigado a passar antes de ser autorizado a praticar medicina nos Estados Unidos. Então, se você pensa em fazer residência nos Estados Unidos, eles podem te ajudar muito. Só para você ter uma ideia, olha quantas pessoas ao redor do mundo usam esses flashcards para tentarem uma chance de exercer medicina nos Estados Unidos. 721.697 pessoas. É muita gente. Aqui tem uma demonstração de como são esses flashcards do USMLE que você poderia estar usando caso pense em algum dia atuar como médico nos Estados Unidos. Você
ganha de bônus aulas que te ensinam como aumentar ainda mais o seu desempenho durante o estudo. São vários outros insights que eu não compartilhei aqui durante essas aulas e que podem te ajudar muito. Você pagaria R$ 297 para ter acesso a essas informações, a essas aulas, mas aqui você não vai pagar nada. Ele vai de bônus para você. Outro bônus, nosso e-book. Nele você vai encontrar as principais e últimas recomendações da ciência cognitiva para aumentar sua produtividade nos estudos e, com isso, suas chances de conseguir sua aprovação. Além disso, eu compartilho tudo que aprendi durante a minha preparação, erros, acertos, incertezas e dúvidas. Esse e-book acompanha um guia estatístico do ENAD com os assuntos mais cobrados nas últimas provas. A gente tem 2 planos disponíveis, o plano anual e o vitalício. Vamos começar pelo anual. Ele é indicado para quem está entrando no 6º ano, quem está ali terminando o curso, e para quem já é formado e que vai prestar a prova de residência no final de 2024. Todos esses bônus que eu te mostrei junto com o Medcards te custaria R$ 3.391. Mas como esse é o primeiro evento de aulas que o Medcards está fazendo, a gente quer deixar esse momento marcado. E para isso, a gente vai enviar um link exclusivo no seu e-mail e nos grupos do WhatsApp, uma mega oferta. Então, ao invés de pagar R$ 3.391 por tudo isso, você só vai investir R$ 1.597,60, ou 12 vezes de R$ 155,65. E você não precisa ter o limite total no cartão para conseguir comprar. Aqui a gente tem o parcelamento inteligente. Então, para fazer sua inscrição no Medcards, você só precisa ter o valor referente à parcela mensal, que seria R$ 155,65. Esse preço aqui está tão baixo que, se você dividir ele por 365 dias, que é um ano, dá R$ 4,37 por dia. Essa é a mixaria que, se você deixar de investir na sua preparação, pode representar um ano a mais de estudo para você conseguir passar na prova de residência. Lorival, eu não posso comprar no início do ano que vem para eu ter acesso até o início de 2025? Você até pode, mas não seria inteligente fazer isso. E por quê? Porque, primeiro, que você vai pagar mais caro. Você perderia essa condição especial que a gente está fazendo. Eu já estou avisando, a gente não vai voltar mais nesse preço. E segundo, quando você compra, você recebe uma chave de acesso. É uma sequência de letras e números. O seu acesso começa a contar a partir da data de ativação dessa chave e não da data da compra. Então, por exemplo, você pode comprar agora, na próxima semana, que é quando a gente vai liberar o link exclusivo para essa oferta, e ativar seu acesso só no dia 15 de janeiro de 2024, por exemplo. Se você ativar nessa data, seu acesso vai durar até o dia 15 de janeiro de 2025. Deu para entender? Agora o plano vitalício. Para quem que eu indico o plano vitalício? Para quem está entrando no 5º ano da graduação e para quem está no ciclo clínico, porque ele ajuda muito no ciclo clínico também. Por que que é mais vantajoso o vitalício para quem está no 5º ano? Pensa aqui comigo. Você vai prestar a prova no final de 2025, certo? Então, você vai usar em 2024 e 2025. Se você não for aprovado, você não vai precisar renovar. Você pode continuar usando. É um plano que vai durar para sempre. Ele não existe renovação. O Medcards Vitalício, com todos esses bônus, te custaria R$ 5.391. Mas se você entrar no link que vamos te enviar na próxima semana, o seu investimento vai ser só de R$ 3.197,60, ou 12 vezes de R$ 311,54. E vou avisar de novo, se você perder, perdeu. A gente não vai voltar mais nesse preço. Quem acompanha o Medcards há algum tempo sabe que todo ano a gente reajusta o preço. Então a sua melhor oportunidade vai ser na próxima semana. Combinado? A gente garante a qualidade do Medcards. Você vai ter até 7 dias para solicitar o seu dinheiro de volta. Mas, sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer com você. Sabe por quê? A cada 100 novos alunos, apenas um pede reembolso. Essa taxa é baixíssima frente à média do mercado, que geralmente fica entre 5% a 7%. E por que que esse número é tão baixo? Pela transformação que o Medcards promove no aprendizado e na vida do aluno. Ou seja, você tem risco zero para entrar no Medcards. Lorival, vamos supor que eu decida comprar o Medcards. Eu consigo comprar ele direto pelo Brain-Escape? Não. Você só consegue comprar pelo link que a gente vai mandar para vocês por e-mail e nos grupos do WhatsApp. Se você baixar o Brain-Escape e pesquisar pela palavra Medcards, você vai ter acesso somente ao deck demonstrativo
para você testar. O deck demonstrativo que está lá é o de trauma, que é um dos 132 decks do Medcards. Muita gente pergunta se dá para compartilhar o acesso com um amigo. Sabe por que não? Por dois motivos. O primeiro é porque o algoritmo personaliza seus estudos. Suas facilidades e dificuldades não são as mesmas que as do seu amigo. Às vezes, para um mesmo flashcards, você daria a nota 1 e o seu amigo daria a nota 5. Isso bagunçaria completamente o algoritmo inteligente de repetição espaçada. E o segundo motivo é porque o Brainscape sabe se tem duas pessoas estudando ao mesmo tempo pela localização geográfica dos dispositivos. Se ele detectar isso repetidas vezes, ele bloqueia a conta do usuário. Isso já aconteceu várias vezes e quando acontece, infelizmente, a gente não pode dar outro acesso. Tem muita gente que pergunta se dá para usar o Medcards junto com o cursinho. E a resposta é sim, dá. O Medcards é adaptável para qualquer preparatório e vai potencializar suas revisões independente do seu cursinho. Antigamente, o Medcurso era o maior curso preparatório em quantidade de alunos. E o único concorrente que eles tinham era o Medcel. Hoje em dia existem muitos cursinhos preparatórios, então esse número ficou diluído. E aqui no Medcards a gente tem aluno de todos esses cursinhos. Tem aluno do Medcurso, da Medway, Medcoff, Medcel, Sanar, Aristo, de todos. Olha só quantas pessoas o Medcards ajudou ano passado, um pouco mais de 10 mil. Neste ano de 2023, até a data que eu montei essa aula, que foi 13 de novembro, a gente já tinha registrado quase 12 mil novos alunos. A projeção é que a gente encerre o ano com 14 mil novos alunos. Para o universo de mais ou menos 40 mil pessoas que prestam prova de residência todo ano, eu considero esses números muito altos. Ainda mais se você está pensando em uma residência muito concorrida. Inclusive, tem muita gente que só assina um Medcards e um banco de questões e consegue aprovação, mesmo sem fazer cursinho. Vocês viram isso aqui, eu mostrei depoimentos. E por que isso acontece? Por tudo que a gente já viu nessa sequência de aulas. As pessoas que decidem estudar com métodos de alta utilidade, só com flashcards, questões de repetição espaçada, está otimizando mais o tempo delas, tendo mais produtividade. E por isso conseguem ter um estudo muito mais eficaz e um alto desempenho nas provas. Agora olha aqui, eu estou no site do Brainscape e nessa aba aqui a gente vê que são 20.100 alunos ativos na plataforma. Essas 21.100 pessoas entraram aqui no Medcards pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Por que desse número tão grande? Porque tem gente aqui que usa o Medcards há muitos anos, a gente tem um plano vitalício que não precisa renovar. E também porque dentro desse universo de 20 mil pessoas, tem mais ou menos umas 7 mil no ciclo clínico e no 5º ano da graduação. Então nem todas essas 20 mil pessoas vão fazer prova de residência no ano corrente. E esse número, de fato, é até um pouco preocupante, porque ele revela para a gente que muitas pessoas estão começando a se preparar para as provas de residência cada vez mais cedo. Eu sei que você já deve estar ansioso aí, então deixa eu te explicar o que você vai precisar fazer para aproveitar essa oferta especial do Medcards, exclusiva para quem participou do Fast Pass da residência. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai enviar para vocês por e-mail, no e-mail que você cadastrou para participar desse evento, e também nos grupos de WhatsApp, o link de compra exclusivo dessa oferta. Vocês terão pouco tempo para entrarem, então fiquem ligados. Assim que você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página com todas as informações sobre o Medcards. Nessa página tem um botão de compra que aparece em várias partes ao longo dela. Aí é só você tocar nesse botão que você vai ser redirecionado para a seção dos planos. Você vai ter o plano anual e o vitalício. Você escolhe o seu conforme recomendamos. Após selecionar o plano, vai abrir a página de checkout, onde você vai preencher com seus dados de compra. A gente aceita cartão de crédito, todas as bandeiras, Pix, boletos. Você pode usar ainda 2 cartões, cartão mais Pix e conta PayPal. Assim que for confirmado o seu pagamento, a Hotmart manda um e-mail para o e-mail que você usou no momento da compra. Você acessa o e-mail, entra no painel da Hotmart e resgata seu serial de acesso. Vou te mostrar na prática como que você vai ativar esse serial de acesso. E aí lá na Hotmart vai estar disponível, após você efetuar a compra, for aprovado o seu pagamento, você vai receber esse serial. Você vai colar ele no navegador. Esse serial é uma sequência de números e letras. E aí vai aparecer essa tela aqui para você. Para você ativar o acesso é muito simples. É só você vir aqui e clicar em Claim My Access, nesse botão azul. Se você já tiver uma conta, ele vai ser vinculado à conta que você já tem.
você já possui, se você já tiver logado. Tá vendo que aqui em cima está escrito login? Então quer dizer que eu ainda não tenho uma conta. Então eu vou vir aqui, vou clicar em Claim My Access e ele vai pedir para eu registrar. Então aqui eu vou colocar para continuar com a conta do Gmail, mas se eu quisesse continuar com meu ID Apple, se eu quisesse fazer um cadastro com outro e-mail, eu poderia também. Então aqui eu vou continuar com Gmail. E aí aqui eu criei uma conta específica só para simular aqui a criação de uma conta. Eu vou entrar com Gmail, vou fazer esse cadastro. A partir desse momento eu já sou Pro e tenho acesso ao conteúdo do Medcards, olha só. Ele está aqui do lado, tá vendo? Todas as classes estão aqui. E aí, para eu conseguir ter acesso ao aplicativo, isso aqui é o site, tá? Para eu conseguir ter acesso ao aplicativo, eu tenho que logar no aplicativo com esse mesmo e-mail. Então, eu vou fazer o login com o Gmail também. Se eu tivesse usado outro e-mail, eu usaria esse outro e-mail para logar no aplicativo. As pessoas às vezes fazem confusão. Meu time comercial recebe muita gente que ativa o serial com um e-mail e aí lá na hora de fazer o login no aplicativo usa outro e-mail. Aí não vai estar, tem que ser o mesmo e-mail, tá bom? E só para a gente concluir, já quero deixar avisado aqui também que no domingo, esse domingo agora, dia 10 de dezembro, às 20 horas eu vou fazer uma live exclusiva de tira dúvidas sobre o Medcards. Então, se você ainda tiver qualquer dúvida, receio, insegurança ou medo, aproveita para eliminar isso de vez comigo no domingo e se preparar para aproveitar na segunda de manhã essa mega oferta que faremos. O link para esse bate-papo ao vivo comigo será enviado no e-mail e nos grupos do WhatsApp. Então fica de olho lá que no domingo de manhã eu te mando uma mensagem avisando já com o link, tá bom? Agora, para a gente encerrar essa aula, vamos revisar tudo que a gente aprendeu? Métodos de baixa utilidade, escrever resumos, releitura, imaginar imagens para aprender, usar marca-texto ou sublinhado. Média utilidade, gerar explicação sobre por que um fato ou conceito é verdadeiro, explicar como as informações novas se relacionam com as anteriores, misturar temas diferentes. Alta utilidade, distributed practice, que é a repetição espaçada, e o practice testing, que são os flashcards e as questões. Entre flashcards e questões, qual o mais eficaz para sua memorização? Flashcards, porque neles você faz o active recall, nas questões não. Para você aprender um conteúdo da melhor maneira possível, você precisa colocar em prática o Spaced Repetition. E o Medcard está aqui para automatizar e otimizar essas revisões para você. Tem que ler o edital das provas, tem que fazer simulado, tem que fazer flashcard, tem que comparar o seu desempenho nos simulados com o desempenho dos outros, sim. Estratégia de prova que a gente aprendeu, fazer uma leitura rápida da prova, fazendo marcações para descobrir quais são fáceis, moderadas e difíceis. O tempo que sobra, você usa ele para responder as questões moderadas e difíceis. Estratégia de questão, nunca comece pelo problema, ou seja, o início da questão, sempre comece pelo enunciado. Depois vou para as alternativas e, por último, leio o problema dela. A constância vence a intensidade. Para isso, a gente aprendeu na aula 2 técnicas para você criar o hábito de estudar. 2 facilitadores disso: fácil acesso ao seu material de estudo e estudar conceitos curtos em sessões de estudo pequenas. Nesse sentido, o Medcards é o que mais vai te ajudar durante a sua preparação. Como que eu venço a procrastinação? Presença plena, dividir tarefas, não ser duro demais consigo mesmo, pensar no eu do futuro e comemorar. Técnica Pomodoro para vencer procrastinação e tornar o estudo menos cansativo. Como que eu faço? 25 minutos de estudo focado, com intervalos de 5 minutos de descanso. Bom, pessoal, é isso. Eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Independente se você vai ou não se inscrever no Medcards, eu espero que de alguma forma eu tenho te ajudado com essas aulas. É claro que eu desejo que você faça parte do nosso time de alunos, porque dessa forma eu consigo continuar te ajudando ainda mais daqui para frente. Lembra do nosso encontro ao vivo no domingo, agora, para tirar dúvidas, e lembra também que na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai mandar o link dessa oferta especial no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp. E vai ser rápido, viu? Vocês terão pouco tempo para aproveitar essa oferta que não volta mais. E detalhe, a gente tem planos de reajustar o preço para o ano que vem. Então não tenha dúvidas de que essa será a sua melhor oportunidade. Fechado? Muitíssimo obrigado e um abraço a todos.